Bem-vindos de volta ao Encontro de Usuários ESV Brasil 2021. Vamos juntos criar um futuro sustentável. E para dar continuidade nessa transformação, teremos muito mais conteúdo a partir de agora até o final deste dia. Somos protagonistas dessa história que escrevemos aqui hoje e desse planeta mais sustentável que estamos criando. E por falar nisso, teremos agora uma entrevista exclusiva com a Agência Nacional das Águas, representada pela Superintendente Adjunta de Planejamento e Recursos Hídricos, Mariane Ravanello, e pelo especialista em GIS, Marcos André Fuchner. E para conduzir essa entrevista, convido ao palco o especialista em Utilities e gerente de contas da imagem, Alessandro Diniz. É com você, Alê. Obrigado, Felipe. A missão da ANA é garantir a segurança hídrica para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Eu estou aqui hoje com a Mariane Ravanello, que é Superintendente Adjunta de Planejamento de Recursos Hídricos da agência, para conversar um pouco sobre esse tema que é central para a criação de um futuro sustentável. Então vamos lá. Mariane, quais as principais atribuições e desafios da ANA no planejamento de recursos hídricos no país? Oi, Alessandro, tudo bem? Primeiro eu quero dizer que é um prazer poder participar desse evento aqui com vocês, né, que são os nossos parceiros aqui da ANA de longa data. Então, falando do planejamento de recursos hídricos, a área de planejamento da ANA é a área que tem o dever de observar a situação dos recursos hídricos do país e delinear a visão de futuro, né, para onde os recursos hídricos do nosso país irão. Para isso, a área trabalha em 3 grandes frentes. A primeira é a de planos de recursos hídricos. Esses planos, eles são elaborados por Bacia Hidrográfica, que é a unidade de gestão de recursos hídricos do Brasil, é uma unidade física, né? E também por Estado da Federação e para o país, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que nós estamos participando da construção. E o Plano Nacional, ele balizará as ações do país nessa área de recursos hídricos no horizonte 2022-2040. A segunda vertente é a vertente de estudos, que são oriundos desses planos ou também identificados para eles ou outros instrumentos de planejamento. E nessa vertente nós temos os estudos setoriais, os estudos hidrológicos e os estudos de qualidade da água. Os estudos setoriais, eles tratam de setores usuários de água, e aí tanto os usos que consomem água, consumo humano, irrigação, quanto os usos que não consomem, como o turismo, por exemplo. E nesses estudos, além da caracterização dos usos da água, do momento em que são feitos, eles também trazem as projeções dos usos futuros para diversos horizontes. Aí, os estudos hidrológicos, eles são os estudos que determinam a quantidade de água que temos disponível no país e a que tempo essa água está disponível. São os estudos de chuva para o país, das vazões dos rios e também da água disponível em reservatórios, nas barragens. Mas só levar em conta a quantidade de água, precisamos também entender se a água está boa, está adequada para os usos que se pretende e para o ambiente, né? E aí entra a última linha de estudo, que são os estudos de qualidade da água. O desafio que resta, então, é levar toda essa informação produzida para a sociedade e para os tomadores de decisão. E essa é, então, a terceira vertente. Um grande exemplo desse trabalho é o relatório de conjuntura de recursos hídricos do Brasil, que é produzido anualmente com a situação dos recursos hídricos do país. O conjuntura, ele recebe informação dos estudos e dos planos que eu comentei e também reúne a base de dados dos estados, também de outros órgãos federais, e é o documento de referência para a política de recursos hídricos. E também na linha da informação, a área de planejamento gere o nosso Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. E esse sistema, ele traz a compilação e distribui tudo que se produz num portal com conteúdo em formato de relatórios, de manuais, de bancos de dados, indicadores. É possível navegar em mapas, e aí eu convido quem está nos assistindo aqui a acessar, é o SNIR, snirh.gov.br. Legal, Mariane. São muitas as atribuições e desafios.
Planejar demanda um volume grande de variáveis e um olhar contínuo sobre o ambiente. Estamos vivenciando uma aceleração das mudanças climáticas em diferentes escalas. Qual é o impacto dessa nova dinâmica no planejamento de recursos hídricos? Excelente pergunta, super atual, né? O último relatório do IPCC foi aí recém-lançado e está sendo digerido pela sociedade e os resultados estão sendo incorporados aí nos diversos planejamentos. Esse relatório do IPCC, ele nos trouxe, né, que as mudanças climáticas são irreversíveis e que irão se agravar nas próximas décadas. Então, não há que se falar só de futuro para as mudanças climáticas, aquilo que se falava para daqui 100 anos, porque é muito provável que já estejamos convivendo com essas mudanças hoje, né? Mas essas questões de clima, elas têm sido trabalhadas há anos já aqui no planejamento de recursos hídricos por parte da ANA. E é uma crescente no âmbito desses estudos e planos que eu comentei ainda agora. Nós trabalhamos no aspecto do diagnóstico do estado climático, considerando o monitoramento e variabilidade do clima de hoje, do clima presente, e analisando os cenários climáticos para o futuro, tanto repetindo um passado, quanto considerando os cenários dos modelos climáticos globais. E iniciamos recentemente um trabalho que é de identificar a correlação desses cenários com a alteração nas variáveis da disponibilidade hídrica. Um outro aspecto abordado, ele envolve a consideração do impacto das mudanças do clima nos diferentes usuários de água, né? E aqui um spoiler, um dos estudos que eu sei que o Marcos, que é o próximo aqui na entrevista, vai trazer, é o Atlas de Irrigação, ele considera esses impactos. E também a identificação de estratégias de adaptação com vistas à segurança hídrica. É claro, sempre acompanhando a dinâmica dessas informações. E na sua visão, Mariane, como a inovação tecnológica e os sistemas de informação geográficas podem apoiar na definição de políticas públicas e diretrizes para a criação de um futuro sustentável? Sabe, Alessandro, hoje em dia é difícil imaginar o desenvolvimento do país sem ser utilizando sistemas de informações geográficas. Quando se trata de saúde pública, de segurança, de mobilidade, enfim. E em termos de recursos hídricos, eu te garanto que é um caminho sem volta. Nenhum desses estudos que eu comentei, dos planos, são feitos hoje em dia sem geotecnologias. Todos têm algum modelo de SIG associado. E, além de tudo, existe a possibilidade de desagregar, reagregar indicadores com base no território, na população, em ocorrências diversas. E se tratando de recursos hídricos, cruzamentos aí sobre onde eu tenho recurso disponível para determinado uso que me permita a expansão da economia, mas com esse mesmo SIG trazer, por exemplo, os locais que agreguem menos impacto ambiental para aquela alternativa escolhida, esse olhar para a sustentabilidade, né? Nós temos um país continental com uma cultura frágil no sentido de se cadastrar e medir tudo o que gostaríamos. Então, a possibilidade de agregar informação de fontes diversas, mais do que se obtém via sensoriamento remoto, é uma grande solução em termos aí de políticas públicas. Muito obrigado, Mariane. Bom, agora eu vou puxar aqui para a nossa conversa o Marcos Fuchner, especialista em geoprocessamento da ANA. Ele vai nos contar um pouco mais sobre como a agência tem aplicado o GIS no desempenho de suas atividades. Vamos começar falando sobre agricultura irrigada, uma prática vital para a produção de alimentos e que requer uma atenção especial quando falamos de sustentabilidade. Marcos, a agricultura irrigada é responsável pelo maior uso de água no Brasil. Nesse sentido, como o uso do GIS pode subsidiar o diálogo entre crescimento e sustentabilidade? Pode nos falar a respeito do Atlas de Irrigação e como ele contribui para o uso mais racional da água no setor agro no país? Bom, a irrigação, como foi falado, é o mais importante uso da água no país, se a gente for mensurar em termos da quantidade do volume de água utilizado e retirado do ambiente e também consumido pela atividade. Mas a ANA ela desenvolve estudos setoriais, que a gente chama, para avaliar e analisar todos os diferentes usos da água. E não é diferente com a irrigação. Em 2017, nós lançamos a primeira edição do Atlas de Irrigação, que é um amplo levantamento da atividade que tem no Brasil um dos seus principais países, em termos de área irrigada e de produção agrícola. E agora, em 2021, nós lançamos a segunda edição dessa publicação, que é o estudo chamado Atlas de Irrigação. O mais importante, que eu vou mostrar para vocês brevemente, é que nessa segunda edição,
nós apresentamos os resultados e as bases de dados que subsidiam todo esse processo detalhado de análise da atividade e da agricultura irrigada no Brasil por meio de um Story Maps e por meio de uma série de dashboards, onde nós apresentamos as informações mais importantes que subsidiaram todo o estudo, como o mapeamento da atividade no país, dos seus diferentes métodos e sistemas, as áreas irrigadas que existem no Brasil atualmente e também a projeção de expansão para o futuro, como também a questão do uso da água que essa atividade desempenha e o seu potencial de expansão previsto, tanto nessa demanda de retirada, como também nas áreas, nos territórios no país em que a atividade acontece. Nós temos 4 dashboards que foram elaborados especificamente, juntamente com esse Story Maps do Atlas de Irrigação, que sintetizam e disponibilizam todas essas informações em nível municipal, por exemplo, das diferentes tipologias de irrigação consideradas, do potencial de irrigação identificado em cada um dos municípios brasileiros, também da demanda de água, ou seja, da quantidade de água que é retirada atualmente nesses municípios para a atividade da irrigação, e também a identificação e a caracterização de todos os polos de irrigação mapeados no país. Obrigado, Marcos. Agora um exemplo de como a agência tem contribuído para o desenvolvimento de metodologias para ajudar no planejamento de recursos hídricos. Marcos, conte-nos um pouco sobre o projeto da ANA, em colaboração com a Universidade Federal do Paraná, envolvendo o uso de modelagem hidrodinâmica e qualidade de água para subsidiar a proposta de enquadramento de reservatórios da Bacia do Paranapanema. E como esse projeto afeta o planejamento de recursos hídricos. Ótimo. A Bacia do Paranapanema é uma das bacias hidrográficas mais importantes do país. Possui uma economia muito diversificada, está localizada ali entre os estados do Paraná e de São Paulo e é um dos principais afluentes do Rio Paraná. Em 2016, a ANA concluiu um estudo que foi o Plano de Recursos Hídricos dessa bacia hidrográfica, que trouxe subsídios para a gestão e para toda a atividade de planejamento dos recursos hídricos nessa bacia. Para subsidiar um dos instrumentos de gestão que a Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil apresenta, que é o chamado enquadramento, ou seja, que é uma classificação dos corpos d'água em classes de uso, segundo o que se pretende, os níveis de qualidade da água que se pretende alcançar, visando redução da poluição e uma série de avaliações decorrentes, foi feito um estudo amplo que também compreendeu a adoção das tecnologias de Story Maps e de dashboards para subsidiar e apresentar bases técnicas para uma proposta de enquadramento dos corpos d'água localizados nessa bacia. Nesse sentido, então, o enquadramento é um instrumento muito importante na política de recursos hídricos, é um instrumento que ele olha para o futuro, avaliando a partir da situação atual da bacia, como ela poderia se tornar no futuro com o controle das fontes poluidoras e visando a melhoria da qualidade da água na bacia, e uma série de dashboards foram apresentados também a partir desse diagnóstico das fontes poluidoras e da análise dos cenários previstos aí para se alcançar a redução da poluição e a melhoria da qualidade da água na bacia. Esses dashboards, então, caracterizaram toda uma informação de contexto da situação na bacia, o diagnóstico, então, de poluentes, né, de indicadores e parâmetros de qualidade da água nas microbacias da Bacia do Paranapanema e também a identificação dos cenários, considerando essas cargas, os potenciais de redução das cargas poluidoras na bacia, visando aí a proposta de enquadramento a ser efetivada no futuro e a melhoria da qualidade da água, que é tão importante para todos os usos. Sem dúvidas, um trabalho que irá trazer benefícios para essa região entre os estados de São Paulo e Paraná, cuja população está estimada em 4,7 milhões de habitantes. Partindo para uma outra temática, criar um futuro sustentável passa por proteger a população de doenças e pandemias. Vou pedir ao nosso convidado para nos falar um pouco mais sobre um trabalho muito interessante e que tem a participação da agência, o Projeto Monitoramento Covid e Esgotos. Marcos, fala pra gente sobre esse projeto para a detecção e quantificação do novo coronavírus em amostras de esgotos nas cidades de Belo Horizonte e Contagem, desenvolvido em parceria com a Copasa, o IGAM e a Secretaria da Saúde de Minas Gerais. Destacando, se possível, a quais conclusões o piloto levou
E quais as perspectivas de aplicação deste conhecimento em outras cidades? Importante questão. No cenário atual que nós estamos de pandemia, novas tecnologias e formas de se prevenir e de controlar e analisar a evolução da pandemia de Covid-19 estão sendo avaliadas e foram implementadas ao longo de diferentes países. No Brasil não foi diferente, e a ANA, em um projeto piloto envolvendo diversas instituições, a exemplo do INCT, Dietes Sustentáveis, que é vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolveu um projeto piloto para o monitoramento do coronavírus nos esgotos das cidades de Belo Horizonte e Contagem, e as análises microbiológicas da carga viral contida nos esgotos de diferentes subbacias de esgotamento sanitário nessas cidades foram avaliadas semanalmente ao longo aí de cerca de um ano, e todos esses resultados puderam ser divulgados também de maneira conjunta com as instituições envolvidas por meio de um dashboard que conteve toda essa informação monitorada por semana epidemiológica e identificou tanto a concentração viral do esgoto nas diferentes subbacias monitoradas nessas duas cidades, mas também a estimativa da população infectada na cidade de Belo Horizonte ao longo do tempo, o que favoreceu aí a prevenção e a identificação das áreas mais críticas para a tomada de decisão nas ações de saúde pública, do setor de vigilância, para identificar as áreas mais críticas, as áreas em que realmente você necessitaria de uma intervenção, de uma medida de controle, por exemplo, de comunicação e de prevenção à disseminação do vírus maior do que outras regiões, por exemplo. Como foi mencionado, agora, nesse ano de 2021, o projeto ele evoluiu para o que nós chamamos de Rede Covid Esgotos, e além desses parceiros em Minas Gerais e da cidade de Belo Horizonte, também passaram a ser monitorados os esgotos das cidades do Rio de Janeiro, de Brasília, de Curitiba, de Fortaleza e de Recife. Bom, é isso. Nós agradecemos a oportunidade do evento de poder, em nome da ANA, apresentar essas funcionalidades, tanto de Story Maps quanto de dashboards que nós temos elaborados recentemente para divulgar produtos e estudos técnicos desenvolvidos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. É uma oportunidade de contribuir, de estimular outras instituições, outros profissionais a também desenvolver suas soluções, utilizando aí tecnologias que estão disponíveis para apresentação e comunicação das informações, visando o acesso livre aí a toda a sociedade. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Ana. Acredito que nossa conversa contribuiu muito para o nosso debate. Vamos todos criar um futuro sustentável. Muito obrigado. Excelente conteúdo. Obrigado, Alessandro, por conduzir essa conversa sobre sustentabilidade, gestão e planejamento de recursos hídricos com a Agência Nacional das Águas. Obrigado à Superintendente Adjunta Mariane Ravanello e ao especialista Marcos André.